3 dias antes do início desta guerra, o Irã disse que seus mísseis só podiam alcançar 2.000 quilômetros, ou aproximadamente 1.200 milhas. Bem, ontem eles lançaram mísseis contra uma base dos Estados Unidos, Reino Unido, a aproximadamente 4.000 quilômetros, ou 2.500 milhas de distância. Isso significa que o Irã estava mentindo sobre suas capacidades esse tempo todo, e agora sabemos exatamente até onde eles podem alcançar. Aqui estão mais detalhes. O Wall Street Journal relatou primeiro que o Irã lançou 2 mísseis balísticos de médio alcance contra Diego Garcia, base dos Estados Unidos, Reino Unido, no Oceano Índico. Felizmente, um míssil falhou durante o voo, e o outro provavelmente foi interceptado ou também falhou. Não sabemos ao certo, mas sabemos que ninguém se feriu. Nada foi realmente atingido. Mas apesar disso, esse ataque na verdade tem enormes consequências. E aqui está o motivo de ser tão importante. Veja, Diego Garcia é uma ilha no Oceano Índico, que fica a cerca de 4.000 quilômetros, ou aproximadamente 2.500 milhas do Irã. Se o Irã tem mísseis que podem alcançar essa base, isso muda tudo sobre essa guerra. Pouco antes da guerra, durante negociações com os Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Irã fez uma declaração pública que agora sabemos ser totalmente falsa. Ele disse que o Irã não tinha nenhum míssil de longo alcance com mais de 2.000 quilômetros. E isso é algo que o Irã vem dizendo publicamente há muito tempo. O Irã afirmou que o líder supremo havia proibido os militares iranianos de construir qualquer míssil que pudesse ultrapassar 2.000 milhas. E é por isso que o Irã não representa uma ameaça para os países europeus ou para os Estados Unidos. Agora, 3 semanas depois dessa declaração, eles estão lançando mísseis que podem alcançar 4.000 quilômetros. Então, se fizermos as contas, isso significa que cidades como Roma, Paris, Berlim, Oslo e até Varsóvia estão todas ao alcance do Irã. O Irã mentiu para o mundo sobre suas capacidades enquanto negociava de má fé. E aqui está o segundo motivo pelo qual essa situação é tão complicada. Mais cedo hoje, surgiram relatos de que o Reino Unido agora permitirá que os Estados Unidos usem bases britânicas para ataques ofensivos. Sobre as ações do Irã no Estreito de Hormuz, isso indica que os Estados Unidos podem usar essas bases para atacar os mísseis e lançadores iranianos. Muitos presumiram que o Irã agora mira a base Reino Unido-Estados Unidos em Diego Garcia após essa notícia. Mas adivinha, o Ministério da Defesa britânico fez uma declaração que invalida essa teoria. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, o Irã tentou atingir Diego Garcia nos últimos dias, não ontem. Então significa que o ataque iraniano ocorreu antes da decisão do Reino Unido de permitir o uso de suas bases pelos Estados Unidos. E isso significa que é muito provável que o ataque iraniano tenha realmente levado o Reino Unido a tomar a decisão que eles tomaram ontem. A agressão do Irã está envolvendo mais países nesta guerra contra eles. E além disso, se o Irã realmente tem capacidade de atingir cidades europeias, isso significa que há uma justificativa clara para iniciar essa operação. O Irã mentia publicamente sobre sua capacidade de atingir capitais europeias com mísseis. Agora, isso também significa que a administração deveria ser mais culpada por lançar essa operação de forma apressada ou com pressa. Veja o que quer dizer. Se realmente tivéssemos informações de inteligência mostrando que o Irã tem capacidades além do que eles admitem publicamente, então deveríamos ter compartilhado isso com os países europeus. Porque seria mais provável que tivéssemos uma coalizão maior, mais países europeus que provavelmente participariam. Em relação a essa operação militar, essa guerra, se eles soubessem das verdadeiras capacidades militares do Irã. Agora, do ponto de vista iraniano, parece que a coalizão contra o país está crescendo a cada dia. Só nesta manhã, 22 países fizeram uma condenação coordenada, e a lista de países inclui até mesmo países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. E isso é importante porque torna os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein os primeiros países do Golfo a condenar oficialmente as ações do Irã no Estreito de Hormuz. Agora, ainda não temos países como Arábia Saudita, Catar e Omã participando, mas eles podem aderir muito em breve. Ontem mesmo, a Arábia Saudita concordou oficialmente pela primeira vez nesta guerra em abrir sua base aérea para as Forças Armadas dos Estados Unidos para que eles possam usá-la para realizar ataques dentro do Irã. É importante enfatizar, isso ocorre pela primeira vez. Até então, a Arábia Saudita vinha sendo atingida. Até agora, eles não permitiam que as Forças Armadas dos Estados Unidos usassem bases e espaço aéreo na campanha contra o Irã. Mas isso está mudando. E o motivo disso ser tão importante é que, claro, isso significa que cada vez mais países do Golfo estão mudando a forma como reagem ao ataque iraniano.
E por um instante, só pense sobre isso. Tipo, pra mim, não faz sentido nenhum o Irã retaliar contra países como a Arábia Saudita e o Catar. Porque, como eu disse antes, eles não deram permissão aos Estados Unidos para usar as bases e o espaço aéreo. Além disso, tenho certeza de que ouviram que Israel bombardeou um campo de gás do Irã, no Golfo Pérsico. E em retaliação, o Irã bombardeou um campo de gás que o Catar tem no Golfo Pérsico, o que não faz sentido nenhum. O Catar e Israel não são amigos em nenhum lugar do mundo. Eles se odeiam. Então, se Israel está bombardeando um campo de gás iraniano, por que seria aceitável o Irã retaliar contra o Catar bombardeando um campo de gás catariano? Espero que isso faça sentido. Pensei que já havíamos resolvido isso na Primeira Guerra, quando a Alemanha atacou a Bélgica para chegar à França. Todos diziam que a Alemanha não podia invadir a Bélgica, país neutro, apenas para atacar a França. Essa foi uma das principais lições da Primeira Guerra Mundial, certo? Agora tentam justificar o Irã atacando campos de petróleo do Catar. Mas quem ataca os campos iranianos é Israel. Eu sinto que ninguém está realmente pensando em como isso não é, de fato, retaliação. Isso é apenas terrorismo. Eles querem que todos sintam a dor, até países que não apoiam Israel. De qualquer forma, há outro ponto sem sentido nesta guerra, e desta vez vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão realmente suspendendo as sanções contra o Irã para aliviar a pressão no mercado de petróleo. A declaração é do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que propõe isso como solução temporária para abastecer mercados com dificuldades de petróleo. E isso só se aplica ao petróleo iraniano, que já está no mar. Agora, Bessent diz que o Irã terá dificuldade em realmente acessar o dinheiro que supostamente está recebendo dessas vendas. Essa lógica, para mim, não faz sentido. Se o Irã não pode receber o dinheiro, por que venderia o petróleo? Por que se importaria com o fim das sanções? E aqui temos mais detalhes que tornam essa decisão um pouco confusa, pelo menos para o público americano. De acordo com a Axios, o Irã provavelmente vai ganhar 14 bilhões de dólares em receita com esse alívio das sanções, que a secretária do Tesouro está tentando apresentar como algo do qual o Irã não vai se beneficiar. Na verdade, 14 bilhões de dólares é um grande impulso para um regime em guerra. E além de tudo isso, essa seria, na verdade, a primeira vez que os Estados Unidos comprariam petróleo iraniano desde 1996. Primeira vez em 30 anos, acontecendo durante a guerra contra o Irã. Então, é muito fácil argumentar que os Estados Unidos estão tecnicamente financiando a guerra contra si mesmos ao apoiar o petróleo iraniano. E por fim, temos algumas atualizações militares. E como já fizemos antes, aqui está a declaração completa do comandante do Comando Central, Almirante Brad Cooper. Ouça só. Olá, sou o Almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, trazendo minha quarta atualização da Operação Fúria Épica. No 22º dia das operações de combate, as forças dos Estados Unidos continuam tomando ações ousadas e seguirão o plano para eliminar a capacidade do Irã de projetar poder significativo fora de suas fronteiras. Há 2 dias, o exército dos Estados Unidos fez o ataque de artilharia de campanha mais longo de sua história de combate, usando mísseis de precisão. O ataque destruiu a infraestrutura militar iraniana e demonstrou o alcance e a letalidade inigualáveis das Forças Armadas dos Estados Unidos. O Irã perdeu uma capacidade de combate significativa nas últimas 3 semanas. Estamos destruindo milhares de mísseis iranianos, drones de ataque avançados e toda a marinha do Irã que eles usam para hostilizar a navegação internacional. A marinha deles não está navegando, seus caças táticos não estão voando, e eles perderam a capacidade de lançar mísseis e drones nas altas taxas vistas no início do conflito. Nosso progresso é evidente. As forças dos Estados Unidos mantêm superioridade aérea sobre os céus do Irã, tendo realizado agora mais de 8.000 voos de combate. Nossas equipes aéreas têm papel excepcional em toda a operação, com aviões-tanque, caças, bombardeiros e aviação baseada em terra e em porta-aviões, realizando excelente trabalho. Aviões-tanque ampliam nosso alcance para que possamos manter pressão constante no inimigo. Caças e bombardeiros fazem ataques de precisão contra nossos principais alvos. Nossos pilotos também estão caçando ameaças de forma dinâmica, encontrando e eliminando alvos em tempo real. Até agora, atingimos mais de 8.000 alvos militares, incluindo 130 embarcações iranianas, constituindo a maior eliminação de uma marinha em um período de 3 semanas, desde a Segunda Guerra Mundial.
Minha avaliação operacional continua sendo que a capacidade de combate do Irã segue em declínio, com o aumento de nossos ataques ofensivos. Enquanto as forças dos Estados Unidos mantêm um poder de fogo ofensivo esmagador, reconheço nossas unidades de defesa antiaérea pela defesa coordenada contra ataques do Irã. Atualmente, criamos o maior guarda-chuva de defesa aérea do mundo no Oriente Médio. Isso é resultado de anos de investimento ao lado de nossos aliados e parceiros para construir uma arquitetura robusta e integrada de defesa aérea contra mísseis. Durante mais de 10 anos, livros abordaram o conceito de defesa aérea no Oriente Médio. Hoje, isso é realidade. Nossos parceiros do Golfo, em particular, defenderam-se contra milhares de ataques de drones iranianos, uma demonstração clara da força de nossas parcerias enquanto trabalhamos lado a lado. Também continuamos focados em desmantelar a ameaça que o Irã representa há décadas ao livre fluxo do comércio pelo Estreito de Hormuz. Por exemplo, no início desta semana, lançamos várias bombas de 5.000 libras em uma instalação subterrânea localizada ao longo da costa do Irã. O regime iraniano utilizava a instalação subterrânea reforçada para guardar mísseis de cruzeiro antinavio, lançadores móveis de mísseis e outros equipamentos que ameaçavam a navegação internacional. Destruímos a instalação e eliminamos locais de apoio de inteligência e retransmissores de radar de mísseis usados para monitorar navios. A capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz diminuiu e continuaremos perseguindo esses alvos. No começo desta campanha, enviei uma carta aos mais de 50.000 militares americanos que apoiam a Operação Fúria Épica. Para nossas forças no Oriente Médio, reitero 3 pontos. Primeiro, sejam implacavelmente letais. Temos o impulso. Segundo, sejam excelentes colegas de equipe. Continuem cuidando uns dos outros. E número 3, mantenham sua determinação firme, pois estamos sobre os ombros de gigantes, heróis americanos que serviram com tenacidade, coragem e honra. Confiem no seu treinamento, o melhor do mundo. Estou extremamente orgulhoso dos nossos combatentes e sei que o povo americano também sente esse orgulho. Muito obrigado. Que Deus os acompanhe.